Bom dia Instagram, bom dia YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma live de leitura de livros. Essa é a 35ª semana consecutiva, claro que nós temos alguns dias de intervalo aí por causa da festa aí do carnaval, em que muitas pessoas curtem, né? Mas retornamos hoje, teremos amanhã, teremos na sexta e aí estamos aí na 35ª semana de lives consecutivas. Estamos lendo já, se eu não me engano, há 3 semanas o livro A Única Coisa, de Gary Kelly e Jay Papasan. Esse livro fala sobre foco, esse livro ele te dá um norte, né? Ele te dá orientações de como você estabelecer uma única coisa por vez para que você possa cumprir, executar, ter melhores resultados, ter eficiências, ter uma entrega de excelência, ser mais especialista, mais específico naquilo que você faz. Então ele nos orienta a fazer isso e aí, né, a gente está aqui hoje no capítulo 9, que tem como título Pensar Grande é Ruim. Mas antes da gente começar aqui, que nós vamos ler o devocional também, eu vou enviar aqui um convite, né, para as pessoas estarem aqui conosco hoje. Hoje é um dia em que muitas pessoas ainda não retornaram ao trabalho, então eu creio que tem muita gente em casa ainda. Porém, o horário pode ser que as pessoas estejam aproveitando para dormir até um pouco mais tarde, mas a gente faz a nossa parte aqui, enviando os convites para que as pessoas possam estar aqui conosco, fazendo a leitura desse capítulo 9 aqui. Vamos lá. Acho que foi, gente. Pronto. Eu enviei para algumas pessoas. E como nós fazemos sempre, antes de iniciarmos a leitura do livro, a gente faz a leitura. Hoje é dia 5, né? Hoje é dia 5. A gente faz a leitura do devocional, tá? Para que esse devocional, Sandra? Porque tudo que eu faço aqui no YouTube, no Instagram, nas minhas redes sociais, tudo é voltado para o reino de Deus, né? Então, antes da gente iniciar a leitura de um livro que vai trazer muito aprendizado, com certeza, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, a gente aqui vai ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração, tá? Então, hoje, 5 de março, palavras que curam. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Provérbios 12, 18. Quando nos aprofundamos na leitura das Escrituras, percebemos o tamanho do poder que o nosso modo de falar carrega. Ao mesmo tempo que alguns usam a sua língua para proferir o bem, também há aqueles que amaldiçoam os outros através de comentários insensatos. E a Bíblia nos adverte a tomarmos cuidado com o que dizemos. A comunicação destrutiva, que se revela ofensiva e violenta, é tão cortante quanto uma espada afiada, porque causa dor, cicatrizes duradouras e feridas. Frases desencorajadoras e imprudentes podem roubar as forças e o ânimo das pessoas ao nosso redor, fazendo com que adoeçam e percam o vigor. Porém, o trecho de Provérbios revela algo muito valioso.
As palavras dos sábios trazem cura. A língua é um instrumento poderoso que, se utilizado de maneira correta, produz saúde, restaura a esperança do coração cansado e pode sarar feridas profundas na alma de alguém. A boca sensata sabe dizer verdades em amor, faz críticas construtivas, é gentil e profere compaixão. Ela é capaz de trazer reconciliação para os relacionamentos, tranquilidade em meio ao caos, apaziguamento à ira. Minha querida, você tem o potencial de curar seu lar, fortalecer seu marido, inspirar seus filhos, transformar o ambiente por onde passa e pode até levar a salvação aos perdidos ou comunicar com bondade palavras que encorajam, limpam a alma e geram vida. Elogie os que estiverem ao seu redor hoje e ame as pessoas com a sua maneira de falar, porque o fruto do Espírito Santo também se manifesta por meio das palavras. Então, a orientação de hoje é que a gente tenha cuidado, com as nossas palavras e utilize a nossa língua, essa ferramenta, esse instrumento que Deus nos deu para abençoarmos as vidas daqueles que estão mais próximos de nós, certo? Então vamos lá, capítulo 9, pensar grande é ruim. A ideia do que o grande e o ruim andam juntos tem sido um tema comum ao longo da história, a ponto de muitas pessoas acharem que são sinônimos. Não são. O grande pode ser ruim e o ruim pode ser grande, mas não são a mesma coisa. Não há uma relação inerente entre os dois. Uma grande oportunidade é melhor do que uma pequena, mas um problema pequeno é melhor do que um grande. Às vezes, a gente quer o maior presente que está embaixo da árvore de Natal, e às vezes quer o menor. Muitas vezes só precisamos de uma grande risada ou um grande choro. Bom dia. E muitas vezes um risinho e umas poucas lágrimas dão conta do recado. É mentira que pensar grande é ruim. Talvez seja a maior mentira de todas, porque se você tiver medo, o grande sucesso vai fugir de você ou sabotar seus esforços para alcançá-lo. Bom dia, bom dia. Quem tem medo do grande é mau. Fale em grandes resultados e muitas pessoas vão tremer na base. Mencione grandes realizações e os primeiros pensamentos das pessoas serão difícil, complicado e demorado. Um resumo do ponto de vista delas: é difícil chegar lá e é complexo depois que você chega. Elas têm a sensação de algo esmagador e intimidante. Por algum motivo, existe o medo de que o grande sucesso traga uma pressão esmagadora. Bom dia. E estresse. Que a busca do sucesso roube ou somente o tempo com a família e os amigos, mas até mesmo a saúde. Sem a certeza de que tem o direito de alcançar coisas grandes ou com medo do que pode acontecer se tentarem e não alcançarem. Essas pessoas ficam atarantadas só de pensar nisso e duvidam imediatamente se tem condição de encarar a altitude. Tudo isso reforça um incômodo com a simples ideia do grande. Inventando uma palavra, podemos chamar esse problema de megafobia, o medo irracional do grande. Bom dia, Maria Ângela. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente.
Só para a gente... Atarantadas, tá, gente? É confuso. Eu já tinha escutado essa palavra, mas como não é uma palavra muito comum, as pessoas... Se eu estivesse escrevendo o livro, certamente eu trocaria por confuso, né? Desorientado. Mas aí o autor usou aqui, ó. E não alcançarem essas pessoas ficam atarantadas, confusas, tá? Então, anota aí. Se você tá com um caderninho, nós vamos fazer isso. Eu tenho até que separar meu caderninho aqui. Palavras novas que nós vamos aprender ao longo da leitura dos livros, tá bom? Então, nós vamos sempre anotar. Atarantadas. Que é a mesma coisa que confusa, desorientada, atrapalhada, tudo, né, perturbada. Vou deixar só confusa e desorientada, tá bom? Então, essa foi a palavrinha que a gente aprendeu, está aprendendo ainda aqui, né? E aí a gente vai aumentando o nosso vocabulário. Quando quem participou da roda de leitura, sabe que quando a gente está num modo relaxante de leitura, eu tô lendo um livro, tô deitada no meu sofá, tô na minha cadeira de balanço, na minha varanda, tô na rede, né, deitada ali na rede lendo um livro, muitas vezes você não vai aprender o conteúdo específico daquele livro. Você não vai conseguir absorver da mesma forma que você, quando você está assentada a uma mesa, ou no seu escritório, ou num lugar que você reservou para fazer a leitura dos seus livros, com seu caderno, seus post-its, suas canetas, seu marca-texto, né? Não vai ser a mesma coisa. Porém, ainda que você esteja no seu modo relaxante de leitura, você tem a oportunidade de aprender novas palavras, de melhorar o seu vocabulário e também, gente, você pode treinar a sua dicção, você pode ler em voz alta, você pode treinar a pontuação. Eu tenho tido uma certa dificuldade na leitura porque o meu óculos já precisa ser trocado. Então, ainda que eu esteja usando óculos, eu vejo as coisas um pouco embaralhadas. E isso está me prejudicando na minha leitura. Principalmente aqui na live, em que eu leio em voz alta, tá? Mas, quando tá tudo bem com a nossa visão e a gente consegue fazer leitura, aproveite para falar e falar utilizando as vírgulas, os pontos, 2 pontos, tudo direitinho. E a sua dicção, a sua expressão facial, treine isso. Aproveite esse momento que você está no modo relaxante, que você não vai ter que anotar nada, e treine a sua leitura, tá? Então fica aí uma dica. Tudo isso reforça um incômodo com a simples ideia do grande. Inventando uma palavra, podemos chamar esse problema de megafobia, o medo irracional do grande. Quando associamos algo grande e algo ruim, acionamos um pensamento que reduz. Nos sentimos mais seguros se não voarmos muito alto. Parece prudente permanecer no mesmo lugar, mas a verdade é o oposto. Quando acreditamos que sonhar alto é ruim, ficamos presos a pensar pequeno e os feitos grandiosos acabam murchando. Então, se você tem uma mentalidade de que pensar grande é ruim, é exagerado, não é para você, está longe da sua realidade, automaticamente, inconscientemente, você estará presa a um nível pequeno, baixo e raso. Automaticamente. Pensou que
né, passou pela sua cabeça que pensar grande, querer coisas grandes é ruim, vai dar trabalho demais, pronto, você já ancorou-se a um mundo da pequenez, ao mundo da pequenez. Isso é o que acontece. Redondamente errado. Quantos navios deixaram de zarpar devido à crença de que a Terra era plana? Quanto progresso foi impedido porque o homem jamais conseguiu respirar embaixo d'água, voar ou se aventurar no espaço sideral? Historicamente, sempre fomos muito ruins em avaliar nossos limites. A boa notícia é que a ciência não é suposição, e sim a arte de progredir. Sua vida também. Nenhum de nós conhece os próprios limites. As fronteiras podem ser claras no mapa, mas quando as aplicamos à vida, as linhas não ficam tão evidentes. Uma vez me perguntaram se eu achava que pensar grande era algo realista. Parei para refletir e disse: primeiro me deixe fazer uma pergunta. Você sabe quais são os seus limites? A resposta foi não. E eu disse que pelo jeito a pergunta era irrelevante. Ninguém sabe qual é o seu teto definitivo para a realização, de modo que se preocupar com isso é perda de tempo. E se alguém lhe dissesse que você jamais poderia chegar acima de um determinado nível? Que você precisa escolher um limite superior que jamais será superado? O que você escolheria? Um nível baixo ou alto? Acho que sabemos a resposta. Nessa situação, todos faríamos a mesma coisa. Escolheríamos o mais alto de todos. Por quê? Porque ninguém quer se limitar. Quando você se permitir aceitar que pensar grande determina o que você pode ser, passa a encarar isso de outro modo. Nesse contexto, pensar grande é um trampolim para o que você pode chamar de salto de possibilidade. É o estagiário visualizando a sala da diretoria, ou um imigrante sem um tostão imaginando um negócio revolucionário. Ideias ousadas podem ameaçar suas zonas de conforto, mas, por outro lado, refletem suas maiores oportunidades. Acreditar em coisas grandiosas liberta você para fazer perguntas diferentes, seguir outros caminhos e tentar coisas novas. Isso abre as portas para possibilidades, até que então viviam apenas dentro de você. Saber Bhatia chegou aos Estados Unidos com apenas $250 no bolso, mas não estava sozinho. Veio com grandes planos e a crença de que poderia construir uma empresa e fazê-la crescer mais rápido do que qualquer outra na história. E fez isso. Criou a Hotmail. A Microsoft, testemunha da ascensão meteórica da Hotmail, acabou comprando-a por $400 milhões. Segundo seu mentor, Farrokh Arjani, o sucesso de Saber, olha o nome dele, Saber, estava relacionado diretamente com a sua capacidade de pensar grande. O que separava Saber das centenas de empreendedores que eu conheci era o tamanho gigantesco do seu sonho. Mesmo antes de ter um produto, antes de ter dinheiro de investidores, ele estava totalmente convencido de que criaria uma empresa importante que valeria centenas de milhões de dólares.
Tinha uma convicção implacável de que não iria somente criar uma empresa comum da Vale do Silício, mas com o tempo eu percebi que, caramba, ele ia conseguir. Em 2011, a Hotmail já era um dos provedores de e-mail mais bem-sucedidos do mundo, com mais de 360 milhões de usuários ativos. Pensando grande. Pensar grande é essencial para obter resultados extraordinários. O sucesso exige ação e a ação exige pensamento. Mas fique atento. As únicas ações que se tornam trampolins para o grande sucesso são aquelas motivadas pelo pensar grande. Quando você perceber essa conexão, a importância de pensar grande vai começar a ficar evidente. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, concorda? E esforço é simplesmente esforço. Ou seja, o que você faz no tempo em que trabalha determina o que você alcança. Vou sublinhar isso, tá? O que você faz no tempo em que trabalha, o que você faz no tempo em que trabalha determina o que você alcança. O que você faz no tempo em que você trabalha? Porque isso que você faz ali é o que vai determinar o que você alcança. E aí isso me leva a refletir, se nós não alcançamos ainda aquilo que gostaríamos, que colocamos como meta, o que está no nosso coração, isso nos leva a refletir que eu não estou utilizando de forma assertiva o tempo que tenho de trabalho. Ou eu estou desperdiçando meu tempo, ou eu estou fazendo coisas que não condizem com o sucesso que eu gosto, que eu quero, que eu almejo. Bom dia, Luísa. Seja muito bem-vinda. Ó, para quem não sabe, a gente está lendo esse livro aqui, tá? A Única Coisa. Estou no capítulo 9 dele. Se você quer adquirir livros com descontos, porque você é minha seguidora, é só seguir aí a Papel Colorido RJ, que é a minha patrocinadora, e negociar o desconto, tá? Tem desconto até de 15%. E como que você faz E como o que você faz é determinado pelo que você pensa, o tamanho do seu pensamento se torna a plataforma de lançamento para a altura que você alcançará. Quer? Então, aí ó, só chamar a Verônica Souto, da Papel Colorido, tá? Que ela vê pra você. E aí, ô Verônica, ela mora próximo à minha casa, tem como ela pegar comigo, tá? Aí a gente pode fazer aquele esquema de você deixar lá no trabalho do meu marido e facilitar, tá? Pense do seguinte modo: cada nível de realização exige sua própria combinação de o que você faz, como faz e com quem faz. O problema é que combinação que leva a um nível de sucesso não evoluirá naturalmente até uma combinação melhor que o levará ao próximo nível do sucesso. Fazer uma coisa de determinado modo nem sempre cria alicerces para algo melhor, assim como o relacionamento com uma pessoa não estabelece naturalmente o cenário para um relacionamento melhor com outra. Aqui tem uma imagem, ó. O livro ele tem muitas imagens. Deixa eu ver aqui que se dá para você ver. E ele explica a questão de pensar grande, agir grande e ser grande, tá? O pensamento determina as ações e as ações determinam os resultados. Então, assim, se eu penso grande,
As minhas ações são grandes e os meus resultados, consequentemente, inevitavelmente, serão grandes, porque eles acompanham ao seu pensamento. Geralmente, quando a pessoa sonha muito alto, né? As pessoas falam, você está sonhando muito alto, está sonhando muito, né? Seu sonho está muito grandioso. Geralmente, essas pessoas, elas fazem coisas grandes, tá? E os resultados, gente, inevitavelmente são grandes. Se os seus resultados ultimamente têm sido resultados medíocres, medianos, é porque você não está pensando grande. E se você não pensa grande, você não age de forma grande, grandiosa. Consequentemente, o seu resultado vai ser pequeno. Então, preste atenção, tá? Tá falando muito comigo, gente. É uma pena, mas essas coisas... Pera aí. Queria espirrar, mas não consegui. É uma pena, mas essas coisas não evoluem uma a partir da outra. Se você aprende a fazer uma coisa de um modo e com certos relacionamentos, pode funcionar bem até que você deseje realizar mais. E aí vai descobrir que criou um teto artificial de realização para si mesmo. E esse teto pode ser muito difícil de ser rompido. Na verdade, você acabou se trancando numa caixa, quando há um modo simples de evitar isso. Pense o mais grande que puder. Tá exatamente assim, escrito assim, tá, gente? O mais grande que puder. E a partir da meta de sucesso, nesse nível, baseie nela o que você faz, como faz e com quem faz. Talvez você demore mais do que o seu tempo de vida para esbarrar nas paredes de uma caixa tão grande. Qual é o tamanho da sua caixa? O que, como, com quem? O que, como, com quem? Ó, aqui nessa imagem, ele já criou tipo uma caixa, um teto, tá vendo? Mas, ó, o pensamento grande rompeu. Rompeu. Aí tá aqui, ó, grandes resultados. Quando as pessoas falam em se reinventar, seja na sua carreira ou no seu negócio próprio, geralmente a causa básica são caixas pequenas. O que você constrói hoje vai te fortalecer ou te restringir amanhã. Servirá como plataforma para o próximo nível do seu sucesso ou como uma caixa, prendendo-a onde você está. O grande lhe dá a melhor chance de obter resultados extraordinários hoje e amanhã. Quando Arthur Guinness abriu sua primeira cervejaria, ele assinou um contrato de 9.000 anos. Que isso? Quando J.K. Rowling concebeu Harry Potter, pensou grande e visualizou 7 anos em Hogwarts, antes de escrever o primeiro capítulo do primeiro de 7 livros. Antes de inaugurar o primeiro Walmart, Sam Walton visualizou uma empresa tão grande que sentiu necessidade de estabelecer um planejamento para seus bens futuros, de modo a minimizar os impostos sobre a herança. Ao pensar grande, muito antes de realizar grande, ele pôde economizar para sua família entre 11 e 13 bilhões de dólares em impostos. Transferir a riqueza de uma das maiores empresas já criadas com o mínimo de imposto possível exige pensar grande desde o início. Pensar grande não afeta apenas os negócios. Candace Lightner fundou a Mothers Against, nossa gente, Mães contra a Direção Alcoolizada, tá? Em 1980, depois de sua filha ser morta num acidente causado por um motorista bêbado,
Hoje, a MED já salvou cerca de 400 mil vidas. Em 1988, quando tinha 6 anos, Ryan se sentiu inspirado a ajudar a levar água limpa para a África, a partir de histórias contadas por sua professora. Hoje, sua fundação já melhorou as condições de vida e ajudou a levar água limpa a quase 1 milhão de pessoas em 16 países. Derek reconheceu o desperdício e o valor oculto nos sabonetes trocados todos os dias nos hotéis. Assim, em 2009, ele criou o Global Swap Project, Projeto Global de Sabonete, que forneceu mais de 250 mil sabonetes em 21 países, ajudando a combater a mortalidade infantil simplesmente por dar aos pobres a chance de lavar as mãos. Olha isso, gente. É assim, uma pessoa que pensou, né, em algo que geralmente a gente ignora. Quem já se hospedou em grandes hotéis sabe que todos os dias, por exemplo, se você se hospedar por 10 dias em um hotel, todos os dias, quando aquelas pessoas que limpam, né, os quartos, trocam a roupa de cama, varrem, né, recolhem o lixo, fazem toda aquela limpeza ali, aquela inspeção, eles trocam os sabonetes. E aí uma pessoa pensou nisso. O que fazer com esses sabonetes que muitas vezes são usados uma vez? Às vezes a pessoa tomou um banho com aquele sabonete. Você tem ideia? E uma pessoa pensou nisso e pegou esses sabonetes, criou uma fundação onde esses sabonetes foram levados para uma região de extrema pobreza, onde as pessoas, as crianças morriam, né, com doenças porque simplesmente não lavavam suas mãos. Só que esses sabonetes que eram rejeitados nos grandes hotéis, eram trocados diariamente, eles foram utilizados para que essas crianças pudessem simplesmente lavar as suas mãos e evitar que as colocassem na boca e adquirissem ali doenças. Deu para entender, gente? É impressionante como algumas pessoas não estão somente de passagem aqui nesse mundo, né? Elas realmente estão com a mente abertas para um grande propósito. Fazer perguntas grandes pode intimidar. A princípio, os objetivos grandes podem parecer inalcançáveis. Mas quantas vezes você decidiu fazer algo que parecia muito difícil e acabou descobrindo que era muito mais fácil do que imaginava? Às vezes, as coisas são mais fáceis do que imaginamos. E, para ser honesto, às vezes elas são muito mais difíceis. Por isso, é importante perceber que na jornada para grandes realizações, você também cresce. Grandes feitos exigem crescimento. E quando você chegar lá, estará grande também. Você estará compatível ao tamanho dos seus resultados. Pensar grande gera ações grandes, que geram resultados grandes, mas que, acima de tudo, gera uma nova pessoa. Então, vamos anotar? Tanto tempo que a gente não anota, né? Aqui, os nossos insights. Vamos ver se eu vou lembrar isso. Pensar grande gera grandes atitudes ou ações. Grandes ações. Vamos pegar ações. Grandes ações que geram grandes resultados. E o final? Esqueci. Pensar grande gera grandes ações que geram grandes resultados e
grande crescimento pessoal. Vou colocar isso. A Verônica deve saber aí. Bom dia! Então, tem uma frase. Deixa eu ver aqui se eu lembro qual é a frase. Ah, sim. Essa frase aqui, ó, que é uma frase super conhecida, né? Muita gente posta. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Essa frase é do Jorge Paulo Lemann. Então, pensar grande, que é um empresário, né, suíço brasileiro aí. Empresário famoso. Ah, tá. Escreveu errado aí. Isso, Jorge Paulo Lemann. Tá, deixa eu ver aqui onde eu parei. O que de longe parecia uma montanha intransponível é apenas um morrinho quando você chega lá. Pelo menos em relação à pessoa que se tornou. Seu pensamento, suas capacidades, seus relacionamentos, seu sentimento do que é possível e do que é necessário, tudo isso cresce durante a jornada em direção ao grande. À medida que vive grande, você se torna grande. Essa frase é do livro, tá? À medida que vive grande, você se torna grande. Um grande negócio. Durante mais de 4 décadas, Carol Dweck, psicóloga de Stanford, estudou como as concepções que temos a nosso respeito influenciam nossas ações. Seu trabalho proporciona um entendimento fantástico sobre por que pensar grande é um grande negócio. O trabalho de Dweck com crianças revelou 2 mentalidades, ou mindset. Em ação, uma mentalidade de crescimento que geralmente pensa grande e se concentra em buscar o crescimento, e uma mentalidade fixa, né? Então, a gente já ouviu falar sobre isso aqui, né? Desses 2 tipos de mentalidade, tá? Mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Os estudantes com mentalidade de crescimento, como ela os chama, usam melhores estratégias de aprendizado. Experimentam menos sensação de desamparo. Exibem mais esforço positivo. Bom dia, Carlos. Esforço positivo. Cadê, gente? Perdi aqui. Esforço positivo e tem melhores resultados em sala de aula do que os colegas com mentalidade fixa. Tem menos probabilidade de estabelecer limites à própria vida e mais probabilidade de alcançar seu potencial. Dweck observa que as mentalidades podem mudar e mudam, como qualquer outro hábito. Você se dedica a isso até que a mentalidade correta se transforme em rotina. Quando começa a recrutar talentos para sua equipe recém-formada, Scott Fortson alertou que o projeto altamente secreto daria grandes oportunidades para cometer erros e se esfalfar. Mas poderemos fazer alguma coisa da qual vamos lembrar pelo resto da vida. Peraí. Eu nunca tinha escutado essa palavra. Como a gente está anotando as palavras que a gente está aprendendo, esfalfar significa cansar-se, fadigar-se, tá? Eu nunca tinha escutado.
Esfalfar. Fal com um L, tá? Cansar-se, fadigar-se. Já aprendemos 2 palavras hoje aqui. Certo? Então vamos lá. Expandindo sua vida. Pensar grande leva à grandiosidade, a resultados extraordinários. Busque uma vida grandiosa e você estará buscando a vida mais extraordinária que poderá viver. Para viver de modo grandioso, você precisa pensar grande. Precisa estar aberto à possibilidade de que sua vida e o que você realiza podem se tornar grandiosos. A realização e a abundância surgem porque são resultados naturais de fazer as coisas certas sem limitação. Não tenha medo do grande, tenha medo da mediocridade, tenha medo do desperdício, tenha medo de não viver plenamente. Quando sentimos medo do grande, trabalhamos consciente ou inconscientemente contra ele. Corremos na direção de resultados e oportunidades menores, ou simplesmente fugimos dos grandes. Se a coragem não é a ausência de medo, e sim a capacidade de ultrapassá-lo, pensar grande não é a ausência de dúvidas, e sim a capacidade de ultrapassá-las. Viver grande é a única maneira de alcançar seu verdadeiro potencial pessoal e profissional. O que está faltando na nossa vida? E aí a gente pode pensar, se a gente for levar para o âmbito profissional, que está me impedindo de viver coisas grandes. Mediante a esse capítulo aqui que nós lemos, é porque os nossos pensamentos não estão condizentes com os nossos desejos. Precisamos entender que existe um caminho a ser trilhado. Primeiro eu penso grande. Eu penso grande. A partir desse pensamento grandioso, com grandes ideias, eu tenho ações grandes, grandes ações, grandiosas, ações grandiosas. E a partir dessas ações é inevitável que eu tenha resultados grandes. Os nossos resultados são frutos de nossas ações e de nossos pensamentos. Os nossos resultados, eles são parecidos. Imagine que, vamos ilustrar aqui. Imagine, deixa eu marcar aqui. Imagine que o resultado é o filho. A mãe são as ações. E o pai, os pensamentos. E aí, quando a gente tem um filho, né, muitas vezes a gente fica assim, nossa, quando as pessoas vêm visitar os nossos filhos, e a gente acabou de ter a criança, alguns meses, né, recém-nascido, tá ali, tem 1, 2 meses, as pessoas quando vêm visitar falam, nossa, ele é a cara da mãe, ele é a cara de vocês dois, né, e as pessoas ficam procurando semelhanças do filho nos pais. E o que acontece? Se os nossos resultados hoje não se parecem, né, eles são pequenos, e eles não se parecem com as nossas ações e com os nossos pensamentos, tem alguma coisa errada aqui. É como se os nossos resultados não tivessem vindo das nossas ações, que é a mãe, e nem dos nossos pensamentos, que é o pai. Não tem como, gente.
que eu tô querendo dizer é que se o seu resultado é pequeno, você tem uma mãe pequena, que são as suas ações, e um pai pequeno, que são os seus pensamentos. Para que o seu fruto, os seus resultados se pareçam, sejam grandes e se pareçam com você, o pensamento, que é o pai, precisa se tornar grande e a mãe, que são as ações, também precisam se tornar grandes, para que gere um filho, um resultado também grande. Deu para entender qual é o pensamento aqui? Tem alguma coisa errada. Se você de repente pensa grande, ou as suas ações você não consegue colocar em prática, você só pensa, você só sonha, mas você não consegue colocar grandes ações em prática para que gere grandes resultados. Tem alguma coisa que não está batendo aí, tá? E ao final de cada capítulo, a gente tem tipo um resumo aqui, ó. Ó, grandes ideias. Já vem circulado, o livro mesmo faz esse destaque aqui, ó. E aí vem o resumo do que nós lemos nesse capítulo, tá? Então ele diz assim, ó, primeiro ponto do Grandes Ideias aqui. Pense grande. Evite o tipo de pensamento incremental, que simplesmente pergunta: qual o próximo passo? Esse é, na melhor das hipóteses, o caminho modesto para o sucesso e, na pior, o caminho para o fracasso. Faça perguntas maiores. Ó, faça perguntas maiores. Uma boa regra é dobrar tudo. Se o seu objetivo é 10, pense: como posso chegar a 20? Tá? Preste atenção. Ao estabelecer um objetivo tão acima do que você de fato quer, você estará criando um plano poderá estar criando um plano praticamente garante seu verdadeiro objetivo. Segunda coisa, não peça o que está no cardápio. A célebre campanha publicitária Pense Diferente, veiculada pela Apple em 1997, mostrava ícones como... tem vários nomes aqui, Albert Einstein, Picasso, Gandhi e outras pessoas célebres que viam as coisas de modo diferente, que transformaram o mundo que conhecemos. O argumento era que eles não escolheram a partir das opções disponíveis. Eles imaginavam resultados que ninguém tinha pensado, ignoravam o cardápio e pediam suas próprias criações. Como o anúncio lembra, as pessoas que são loucas de achar que podem mudar o mundo são as únicas que o mudam. Então, nessa campanha aqui da Apple, né, eles usaram grandes nomes da história e que saíram do comum e descobriram grandes coisas. Então, a proposta aqui é não pedir o que está no cardápio, e sim imaginar coisas que ainda não existem. É como se fosse fé, né, gente? Aqui. 3. Haja com ousadia. Os grandes pensamentos não chegam a lugar nenhum sem ação ousada. Então aqui, ó, lembra que eu falei? Pensamento é o pai e a ação é a mãe? Para gerar um grande resultado, esses dois precisam estar em acordo. Então pense grande e faça grandes coisas para se obter grandes resultados. Pense grande, faça grandes coisas para se obter grandes resultados, tá? Não se deixe reduzir pelo pensamento pequeno. Pense grande, sonhe alto e haja com ousadia. E veja como a sua vida será grandiosa. E aí, o que você achou aí desse capítulo? Fala pra mim. O que você achou desse capítulo aí, em que nos ensinou a pensar grande e agir
na mesma proporção do nosso pensamento, com ações grandiosas, para que os nossos resultados também sejam grandes. Muito bom, né? Muito bom. Vamos tirar o nosso print? Vamos tirar o nosso print. Eu achei que teria, né, um pouco mais. Mas é isso aí. A gente vai deixar gravado, tá tudo, atualizei lá, hoje eu vou subir essa daqui e tá tudo fluindo aí. Vamos tirar o print. Peraí, deixa eu jogar pra cá. Acho que foi, né? Se a Luísa não te procurar, você me fala que eu tenho o contato dela, tá? O WhatsApp dela para você mandar um oi. Aí de repente fica mais fácil tratar do livro lá pelo WhatsApp do que pelo direct aí do Instagram. Tá bom? Então até amanhã, 8 horas. Aí a gente vai estar juntos aqui. Acredito que amanhã vai ter mais gente aqui na live. Beijo. Lembrando, gente, que ao vivo, né, sempre pelo Instagram e as lives gravadas pelo canal do YouTube Motivada para Motivar.